Olá, boa tarde para todos nós. Prazer muito grande hoje estar na presença de todos vocês. A gente, na verdade, Mateus, acha que o mundo sempre foi como hoje ele é. Como se, na nossa história, os homens se comportassem sempre da maneira como se comportam hoje. Isso não é verdade. Isso não é verdade porque os conceitos que a humanidade tem sobre o que seja a vida mudaram profundamente ao longo do tempo. Nós tivemos mudanças muito profundas na compreensão do que seja a vida, na hora em que nós tivemos a mensagem de Jesus trazida para todos nós. Porque antes de Jesus, as coisas não eram como são hoje. O mundo anterior à chegada do Mestre era um mundo marcado por um conjunto de violências muito maiores do que as que nós temos hoje. Nós tivemos um imperador da Babilônia que teria vivido no século VI antes do nascimento de Jesus. Seu nome, Nabucodonosor. Muito cruel. Nabucodonosor inventou uma lança de mão para furar olhos. Era uma lança que tinha duas pontas, exatamente à distância dos olhos. Era uma lança de mão. Então, quando as pessoas vinham da guerra, que traziam aqueles que haviam sido capturados na guerra, que haviam sido feitos de prisioneiros, ele mandava fazer uma fila, e ele fazia questão de, pessoalmente, com essa lança de mãos, cegar as pessoas. A escravidão era um fenômeno comum. Nações invadiam nações e subjugavam os povos. As guerras eram um processo extremamente comum, em que as nações invadiam as outras, subjugavam e criavam escravos para os trabalhos mais pesados, até que uma outra nação viesse para escravizar as outras nações. Nós vivemos dessa maneira durante muito tempo. Era uma forma muito complicada de se viver, uma maneira muito estranha das criaturas se apresentarem dentro da sociedade como se a perversidade, a maldade fosse comum. Isso foi tão interessante que essa ideia ela surge ela surge lá na Babilônia, lá na chamada Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, mas ela se espalha pelo mundo. À época de Jesus, aquela ideia de cegar os olhos dos escravos era comum. Ela tinha chegado inclusive na Fenícia, na região que é ao lado de Israel, ao norte de Israel, onde hoje é o Líbano, onde tem as cidades de Sidom, onde tem a cidade de Saida, Tiro, são cidades do Líbano que Jesus até fala delas no Evangelho. São cidades da Fenícia. Naquela região da Fenícia, ali se cegava escravos. Aquilo se espalhou pela humanidade. Assim como também se espalhou sobre a terra outros sentimentos profundamente difíceis. Não só a escravidão havia se tornado uma prática comum entre as nações, como também a maneira como as pessoas faziam para se divertir. Como eram os divertimentos à época de Jesus? Eram feitos no circo romano, onde as pessoas iam assistir à luta dos gladiadores, em que as pessoas lutavam até a morte, onde havia todo um prazer em se sair de casa para ver as pessoas lutarem na arena até que uma matasse a outra. A morte era vista de maneira muito banal e não havia valor nenhum na vida daqueles que eram chamados de gladiadores. Era um período bem diferente do nosso, bem distinto. Em Jerusalém, por exemplo, na região de Israel como um todo, a lei mosaica era muito dura com aqueles que tinham doenças de pele, chamadas em hebraico de tzaraat. Tzaraat é todo tipo de doença de pele, incluindo hanseníase. Tudo chama tzaraat.
Então, quem era portador de doença de pele gravosa, que você via e percebia uma doença de pele, essa pessoa, ela era isolada. Eles possuíam lugares nas cidades chamados Vales dos Imundos, aonde as pessoas que eram portadoras de doença de pele, inclusive os jansenianos, ficavam segregados naquele local e não tinham contato com a civilização. Quando eles vinham para a cidade, eles eram obrigados a rodar uma matraca que fazia barulho, avisando que os leprosos estavam vindo, e as pessoas então colocavam comida, roupas do lado de fora e se trancavam nas casas, porque os jansenianos estavam passando. Eles recolhiam os restos de trapo que as pessoas ofereciam e voltavam para o Vale dos Imundos. Isso era uma prática. A vida era assim. Isso não constituía um regime de exceção. Era uma compreensão como se isso fosse o certo. Assim eram as coisas. A própria ideia do amor, ela não era uma ideia muito facilmente captada pelas pessoas. Havia muita resistência no entendimento dessas verdades. Quando a gente consulta o livro Há 2000 anos, no capítulo 5 da primeira parte, aonde acontece aquele momento em que Jesus encontra com Públio Lentulus, na beira do lago. Eu falo Jesus encontra porque não é Públio que encontra com Jesus, é Jesus que encontra com Públio. Ele está ali e Jesus é que vai ao encontro dele. Por que me buscais, senador? E ali naquele momento ele faz um diálogo muito interessante na obra e cura a filha de Públio que estava em casa. Quando ele chega em casa, a obra narra que Lívia está muito feliz, conversando com a serva chamada Ana. Públio se irrita, depois quando vocês chegarem em casa vocês veem. Públio se irrita quando vê Lívia e Ana conversando de maneira muito alegre sobre a saúde da menina que havia melhorado. E aí Públio então diz assim para a serva: você pode se retirar, por favor, que eu quero conversar com a sua senhora. E pede que Ana se retire. Aí ele fica sozinho com a esposa. Ele diz para ela assim: que negócio é esse de você conversar com a escrava como se ela fosse sua igual? Ela não é sua igual, você é uma romana. Ela é uma serva, ela é uma hebreia, e você quer conversar com ela como se você fosse igual a ela. Os romanos não podem ter isso porque nós somos superiores aos outros povos. Você me envergonha, porque você está querendo cultivar uma fraqueza chamada humildade. Você tem que cultivar o valor dos romanos, que é o orgulho. Nós somos orgulhosos e não podemos abrir mão desse valor que nós temos. E Públio então apresenta para Lívia como se ser orgulhoso, ter orgulho, fosse uma virtude e não uma imperfeição moral. E isso é muito curioso, porque a forma como a sociedade se organizou foi exatamente assim. Nós vamos encontrar dentro da proposta que Jesus trazia informações muito interessantes e que surpreendem as nossas vidas pela possibilidade de nós observarmos uma mensagem completamente diferente daquela que existiu no seu tempo. Ele realmente foi um grande revolucionário. E a grande revolução que Jesus fez foi a revolução chamada de revolução perfeita, porque é a revolução que tira de onde está errado e coloca no ponto certo, que é o centro. Os homens não costumam agir assim. Quando tem uma coisa errada desse lado, eles tiram e jogam para o outro lado. E o pêndulo fica oscilando de um extremo para o outro, exatamente porque a gente não encontra o equilíbrio. É uma característica da criatura humana a falta de lucidez para dizer: está errado aqui, então eu vou trazer para este ponto que é o certo. Não. Nós temos a tendência de, ao vermos algo errado, quebramos todas as regras e vamos para um oposto de tudo isso, que também não é equilíbrio, também não é. Mas Jesus não, ele oferece para nós uma visão
profundamente diferente de todas essas coisas. Ele veio oferecer para nós uma mudança muito forte na maneira de nós conseguirmos verdadeiramente reinterpretar a vida. Sua mensagem é uma mensagem simples de entender. Na obra Jesus e Atualidade, de Joana de Ângeles, primeiro volume da série psicológica, é dito que sua mensagem não exige um cérebro prodigioso para entender. A mensagem de Jesus não precisa que você seja uma pessoa de uma cultura extraordinária para que você consiga compreender o que tem nela. Basta que você perceba as lições simples que o Evangelho possui. E a gente poderia representar essas lições que o Evangelho tem a partir de 3 pontos capitais que a gente encontra na mensagem de Jesus, que são como se fosse uma espécie de síntese daquilo que o Cristo nos apresentava. Ele vai trazer para nós, como primeira grande verdade espiritual, a ideia de que Deus é o Pai de todos nós. Hoje a gente já ouviu tanto isso que a gente já nem percebe mais o que é que isso significa. Mas é muito curioso isso, porque você vai encontrar na história muitos homens que trouxeram verdades religiosas à humanidade. Muitos, são incontáveis os reveladores religiosos que a humanidade teve. Você tem os sábios dos Vedas, você tem os sábios que escreveram o Mahabharata, você tem Krishna, você tem Zaratustra, você tem Buda, você tem Hermes Trismegisto, você possui os sábios da Cabala, você tem Sócrates. Você tem muitos homens que falavam coisas convergentes, parecidas até. Falando de uma divindade que criou todas as coisas, que nós somos criaturas desse Criador. Temos Moisés com seus ensinamentos interessantíssimos. Mas só Jesus chamou Deus de Pai. Pode procurar. Sócrates não chamou ele de Pai. Nem Krishna, nem Buda, nem ninguém. O único que disse Deus é o meu Pai foi Jesus. É o único. E ao chamar Deus de Pai, ele faz uma revolução fantástica na Terra. Porque se Deus é único e Deus é Pai, o que somos nós? Irmãos. Você pode falar o que você quiser falar sobre fraternidade universal, mas quem criou o conceito foi Jesus. Muitos falam de fraternidade universal, que a gente tem que ser fraterno, mas quem traz para a terra a ideia de que nós somos todos irmãos é Jesus. Esse foi um conhecimento privativo dele. Você vai encontrar muitas informações em muitos desses homens extraordinários. Mas quem disse, nós somos todos irmãos, foi Jesus. Ao colocar todos irmãos, acabou a ideia da escravidão, acabou a ideia de um imperador que tem uma posição diferenciada de grandeza. Todos nós passamos a ser espíritos num padrão evolutivo, ou melhor, social, idêntico. Nós somos todos irmãos. Não há ninguém que é maior nem menor do que o outro. Naquela sua parábola dos trabalhadores da vinha, ele paga 1 denário para cada um, mostrando que é todo mundo igual. Não importa se chegou no final, se chegou no início, todos nós somos absolutamente a mesma coisa. Então esse conhecimento de que Deus é, na verdade, o grande Pai de todos nós, foi um conhecimento maravilhoso que Ele nos ofereceu. E isso ajuda demais as criaturas, porque sabe, ter a compreensão da existência de Deus nos dá uma força descomunal diante da prova.
nos dá uma coragem para atravessar os momentos difíceis muito grande. Quando você imagina o Criador do universo, é meu Pai, Ele cuida de mim, então eu crio uma motivação de vida, eu crio uma coragem para enfrentar os desafios, eu crio uma motivação para existir, para resistir aos golpes da vida, porque eu digo, Deus está me vendo, eu não estou sozinho nessa. Daí a gente consegue perceber essa capacidade que os cristãos tinham de se defrontar com os desafios e uma coragem inquebrantável, que vinha exatamente dessa certeza de que o Criador estava cuidando de todos nós. Uma força de fé verdadeiramente impressionante que fazia que eles entrassem nas arenas, que eles enfrentassem os desafios, pela compreensão da existência de um Pai misericordioso, amoroso, que cuidava de todos nós. Então, esse momento através do qual a gente percebe a presença do Criador no pensamento de Jesus, nos dá uma visão incrível sobre o que seja o existir. Mas ele não trouxe só esse conhecimento, ele trouxe outras duas verdades impressionantes. Ele falou muito sobre imortalidade da alma, muito. Moisés não falou sobre isso. Você não encontra na Torá informações sobre vida após a morte, não tem. Mas você encontra em Sócrates, em Krishna, em Buda, todos os outros homens que trouxeram informações sobre o após a morte, falavam da sobrevivência do espírito. E embora não tenhamos na Torá nenhuma informação sobre vida após a morte, o Velho Testamento, que é maior do que a Torá são só os 5 primeiros livros, você vai encontrar muita informação sobre vida após a morte na sequência. Tem inclusive no livro de Reis, no capítulo 28, 1 Reis, capítulo 28, uma reunião mediúnica. Vocês já viram essa? Não sabem dessa? Meu Deus! Então eu vou contar para vocês. Vou contar. O rei Saul, ele havia baixado uma lei, que ele não queria que existisse nenhuma pitonisa dentro do reino de Israel, e que se tivesse era para matar. Então as médiuns foram todas mortas dentro de Israel, por determinação do rei Saul. Aí o tempo passou, o rei Saul quis uma conexão com o mundo espiritual, não conseguiu. A intuição dele não estava acessando, ele não conseguia sonhar com nada, ele não conseguia ter nenhuma ideia. Todos os instrumentos que ele procurou para entrar em contato com Deus não funcionaram. Aí ele chamou os assessores dele e disse o seguinte: olha, eu estou com um problema, eu preciso conversar com Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 28, tá bom? Aí ele chamou o pessoal da guarda dele e disse: olha, eu preciso que vocês achem para mim uma pitonisa, porque eu preciso falar com ela, preciso conversar para essa mulher fazer um contato comigo. Eu disse: mas Senhor, o Senhor matou todas. Eu disse: não, eu sei que eu matei todas, mas a gente não trabalha direito, deve ter sobrado alguma. Procurem que uma sobrou. Aí eles foram procurar e acharam uma na cidade de Endor. Aí disseram para ele: ó, existe uma pitonisa na cidade de Endor, nós vamos levar lá para o senhor conversar com ela. Aí ele vai até Endor. Chegando lá, ele tira as roupas reais, coloca uma roupa de homem comum para que ela não soubesse que era ele, bate na porta e a pitonisa abre. Naquela época não tinha WhatsApp, ninguém sabia quem era Saul. Ele entra e aí diz para ela: eu preciso contratar seus serviços de comunicação com o mundo espiritual. Aí ela pergunta para ele: a quem você quer que eu faça subir? Que eles achavam que a alma ficava lá embaixo, junto com o corpo. A quem você quer que eu faça subir?
Aí diz: faça subir Samuel. Samuel era um dos juízes, chama juiz, mas não é juiz, é como se fosse antes do rei. Israel era governada pelos juízes. Aí ele pede para chamar um dos juízes, seria um dos antecessores dele. Eu quero que você chame Samuel. Está bem. Aí eles sentam, está lá na Bíblia. Ela se concentra e Samuel aparece. Samuel surge na sala, ainda não incorporado. Samuel aparece, ela vê Samuel e Samuel se curva diante dele e faz uma reverência real para ele. Aí a mulher descobre que ele era Saul. Ai, meu rei, pelo amor de Deus, não me mate, pelo amor de Deus. Não. O decreto está suspenso hoje. Hoje está suspenso. Fique quietinha e deixa o Samuel conversar comigo, eu quero falar com ele. Aí ele conversa com Samuel através dela. Aí faz perguntas, Samuel responde, e vai perguntando como é que estão as coisas. Só que as respostas de Samuel são sempre muito secas, são sempre respostas muito diretas, assim, ele não adoça na resposta. E ele vai perguntando, que ele está preocupado com uma guerra que ele vai enfrentar, como é que vai ser. E a última pergunta que ele faz é: amanhã terei uma batalha. O que vai acontecer na batalha? Eu vou morrer? Aí Samuel responde: amanhã? Amanhã tu e teus filhos estarão comigo. E realmente acontece. Então, não tem na Torá sobre imortalidade da alma, mas no Velho Testamento tem muitas histórias de mediunidade muito fortes. Tem aquela história do jantar de Balsazar. Eu estou dizendo isso para que ninguém pense que na Torá, como não tem, não tem. Não tem na Torá, mas no Antigo Testamento tem. Conhecem a história do jantar de Balsazar? Não conhecem. Está ótimo. Os judeus foram levados cativos para a Babilônia por Nabucodonosor. Nabucodonosor, depois de muitos anos de reinado, desencarna e passa para o filho adotivo dele, que na verdade era seu neto, chamado Balsazar, filho de Nabonido. Ele tinha um filho Nabonido, que tinha um filho Balsazar, e ele passa direto o trono para o neto. E Balsazar assume o controle do reino da Babilônia e decide dar uma festa. Ele dá uma festa para 1000 convidados. E não tem bandejas para botar a comida para os convidados, que é muito convidado e pouca bandeja. Aí diz: quando nós invadimos o templo de Jerusalém, nós tiramos umas bandejas de lá de dentro do templo, uma bandejona para colocar pão para Deus lá. Bota a comida nessa bandeja e manda trazer. Aí a comida da noite é servida na bandeja do templo. Aí eles trazem a bandeja, colocam lá, e de repente, quando eles veem, um braço se materializa, só o braço, não é o corpo todo. Um braço se materializa e escreve na parede 4 palavras em hebraico: Mene, Mene, Tekel, Farsim. Escreve em hebraico na parede. Aí todo mundo olha, ninguém sabe interpretar o que é. Aí ele manda chamar o profeta Daniel. Daniel interpreta. Mene é pesar, pesado, medido. Pesado, mene, mene, pesado, pesado. Tekel. Tekel significa faltando um pedaço, não está completo. E farsim significa fragmentado, dividido, não inteiro. Então ele diz: pesado, pesado, foste encontrado em falta, por isso serás dividido. O seu reino vai cair. Naquela mesma noite, o império formado pelos persas estava invadindo Nínive e derrubaria o império babilônico, que iria cair naquela mesma noite. Então tem muitos fatos mediúnicos que comprovam a imortalidade da alma, etc, etc. Mas muitos falam da imortalidade da alma. O Buda fala da imortalidade, diz do karma, que o karma reencarna, o indivíduo vai para poder voltar. Krishna é extremamente detalhado sobre a lei de causa e efeito, sobre a reencarnação, que ele chama de renascimento. Na Cabala a gente encontra de maneira muito clara
esse processo de retorno chamado Gilgulin Neshamot, que é o retorno das almas. Sócrates falava da palingenesia, os iniciados egípcios estudavam a reencarnação. Então tem um monte de gente estudando sobre vida após a morte, estudando sobre imortalidade, falando de reencarnação. Jesus também falou sobre tudo isso, falou naquela parábola de Lázaro e o rico, que quando Lázaro desencarna, Lázaro vai para o seio do pai Abraão, e estava no colo de Abraão ali, mostrando que aquele Abraão que lá no livro de Moisés morreu e acabou, estava vivo. Porque lá no livro de Moisés, o que a gente tinha da informação de Abraão? Abraão morreu, acabou, não aparece mais. Isaac morreu, acabou. Aí esse que estava morto e acabado lá no livro de Moisés, aparece com um Lázaro no colo, cuidando dele do outro lado da vida, mostrando a continuidade do existir. Então a ideia da imortalidade, ela estava muito presente na fala de Jesus, mas também estava presente na fala dos outros. Não é nenhuma novidade. Falar de vida após a morte não é nenhuma novidade, porque até na pré-história se sabia que tinha vida após a morte. O povo enterrava as pessoas com suas canecas, seu arco, sua flecha, sua tigela, porque sabia que a alma ia sobreviver e por isso precisava das canecas que certamente ia usar. Eles viam uma pessoa viva depois da morte, está viva, então enterra com a caneca que ele vai precisar dela. Então os objetos eram enterrados junto com a pessoa, pelo mesmo motivo que os egípcios sepultavam seus faraós com seus tesouros. Por quê? Porque o faraó, quando voltasse à vida, ele ia voltar, né? Porque a alma sobrevive, o faraó ia ter a possibilidade de retornar, e tinha que estar com seus tesouros, suas coisas todas. Essa é a parte boa, né? A parte ruim é que ele ia enterrado junto com seus servos também. Os músicos tocavam, tomavam uma espécie de uma substância alucinógena, tocavam até exaustão, e aí morria, sepultava todo mundo, porque tinha que tocar para o faraó quando ele chegasse, né? Como é que ia ser? Então todo mundo torcia, vida longa para o faraó, né? Então assim, a imortalidade é uma coisa muito antiga. Jesus também falava da imortalidade, mas assim como a ideia de Deus, ele singulariza quando ele fala que Deus é Pai, ele também vai singularizar a ideia da imortalidade, porque ele vai dizer que a vida após a morte existe e vai provar, porque os outros não provaram, só disseram. Krishna dizia, tem vida após a morte, tem encarnação. E Jesus o que fez? 8 dias após a sua crucificação, estando seus discípulos reunidos a portas fechadas, eis que ele apareceu entre eles e disse, o que ele disse? Jesus aparece e diz, e isso é o que disseram para vocês que ele disse, mas não foi. Ele apareceu e disse, oi. Porque em hebraico, quando a gente encontra alguém, a gente diz Shalom. Shalom significa olá, e que significa a paz seja convosco, mas ele não disse a paz seja convosco, é tão formal, né? Ele disse Shalom, ei galera, cheguei, voltei, estou aqui. Então, ele vem e diz o que é uma saudação comum, ele não vem com um discurso empolado, ele não vem com uma fala descontextualizada, ele vem com o que era para dizer. Quando você encontra alguém, até hoje, em Israel, você encontra alguém, você diz, Shalom. Só que ninguém se lembra que Shalom é a paz seja convosco. A gente acha que Shalom é olá, mas é paz seja convosco. Então ele aparece para os discípulos, conversa com eles por várias vezes. Então ele vai além da discussão sobre a imortalidade da alma. Ele vai provar a imortalidade com a presença dele. E aí ele aparece para os discípulos de Emaús, aparece na Galileia, aparece para Maria de Magdala, ele aparece várias vezes, dando uma comprovação mais efetiva da sobrevivência da alma à chamada morte. É uma mudança incrível que ele vai fazer. E ele muda uma terceira coisa.
que são os conceitos sobre o amor. Não era a primeira vez que se falava sobre o amor no mundo, não é. Buda falou sobre o amor, Sócrates falou sobre o amor, Krishna, então, meu Deus, o Bhagavad Gita está cheio de histórias em que ele, em certos momentos, fala que a plenitude do espírito é alcançar o amor. O amor está no pensamento de Hermes Trismegisto, o amor está na Cabala. Nesses homens antigos que trouxeram suas várias informações, o amor está presente. Jesus não é o primeiro a falar do amor na humanidade. Mas ele também tem uma singularidade quando ele fala do amor. É diferente dos outros. Porque os outros homens que falaram sobre o amor antes dele, falaram sobre o amor, pregaram sobre o amor. E quando eles terminaram de fazer sua pregação para que os discípulos pudessem se apropriar desse conhecimento, os discípulos de todos esses homens, ao receberem esse conhecimento espiritual, se recolheram para a sua iluminação. Os discípulos de Jesus foram os únicos que não se recolheram para se iluminar. O que fizeram os discípulos de Jesus após a crucificação como uma forma de se iluminar? O que fizeram eles? Isso era uma pergunta. Trabalharam junto ao próximo, criaram a casa do caminho, recolheram os miseráveis, os famintos, desgraçados, desvalidos, os rancenianos, botaram tudo para dentro e foram cuidar das pessoas. Ou seja, a intensidade da pregação do amor que Jesus ofereceu era tão impactante que ele fez com que as criaturas, rompendo todas as suas conveniências, se lançassem na ideia de cuidar uns dos outros. Eu não estou falando mal do Krishna e não estou falando mal do Buda, mas o que Jesus fez com seus discípulos é impressionante. Seus discípulos se voltaram para o amor ao próximo. E isso é muito surpreendente, porque ele pôde, com esse conhecimento que ele trouxe para nós, edificar para as nossas vidas 3 grandes verdades espirituais que a gente precisava ter contato. Então ele veio e falou de Deus como Pai. Ele veio e trouxe a certeza da imortalidade. E ele veio também e trouxe a ideia do amor como regra de conduta. E foi exatamente aqui, Cláudia, que se construiu a grande mudança que a mensagem cristã pode oferecer ao mundo. Porque esse é o panorama para decifrar os nossos enigmas sob um outro paradigma. Porque a partir do momento em que essa trinca, Deus é meu Pai, a imortalidade é a lei e o amor é a regra de conduta, tudo no planeta mudou completamente. Nós temos uma mensagem de Emmanuel, capítulo 180 do livro Fonte Viva. A mensagem chama-se Natal. Tem nada a ver, né, com isso aqui, mas o nome da mensagem é Natal. E nessa mensagem ele vai falar exatamente o que foi que mudou na humanidade com a chegada de Jesus. Aí ele diz: com a chegada de Jesus no planeta, lentamente a humanidade mudou os seus objetivos. Os escravos na cidade de Sidom deixariam de ter os seus olhos vazados pela crueldade dos seus senhores. No circo romano, pouco a pouco o homem abandonaria as matanças do circo. Os escravos deixariam de ser assim considerados e a escravidão deixaria de ser regra. Em Jerusalém, os miseráveis não mais seriam abandonados no vale da imundície. Então são coisas que o Cristo nos trouxe que são profundamente transformadoras, pela possibilidade que essa mensagem tem
de alterar as nossas histórias de vida. Porque com o conhecimento que o Cristo nos oferece sobre o que seja a vida, a gente olha a coisa de maneira completamente diferente. Quando a gente consulta o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 2, no item 6, que fala de um trecho maravilhoso que Kardec escreve chamado O Ponto de Vista, lá ele diz o seguinte, que o ponto de vista de onde a criatura enxerga a vida é determinante para ela. Porque se eu sou materialista e eu vejo a vida pelo ângulo material, ai de mim, desgraçado que sou, porque tudo para mim pesa, minha vida, e meu Deus, meu sofrimento. Mas quando eu tenho a compreensão da imortalidade na minha existência, quando eu compreendo que eu sou um ser imortal, os meus problemas ficam pequenininhos. E ele faz uma comparação. O homem que sabe da imortalidade da alma é comparável a alguém que é muito rico e que perdeu uma quantia. Enquanto que o que não sabe da vida espiritual é como alguém muito pobre, que perde o pouco que tem. Por isso que, numa imagem muito precisa, é dito que a mensagem espírita é um tesouro. Por que é um tesouro? Porque nos faz ricos. Aquilo que eu perco não me faz falta, porque eu tenho uma visão completamente diferente das coisas. Quando eu vou resgatar a ideia da existência de um Criador, que cuida da minha vida, que me protege, que força que eu tenho, que coragem para enfrentar os desafios da existência. Eu diminuo as minhas angústias, a minha ansiedade, os meus medos. Eu consigo viver com muito mais equilíbrio, porque eu consigo ver que eu não estou sozinho no mundo. Eu tenho Deus para cuidar da minha vida. A ideia da existência de um pai amoroso, como Jesus nos propõe, um pai que não abandona o filho pródigo, um pai que está sempre preocupado no resgate da ovelha perdida, um pai que está sempre voltado para fazer o socorro, aonde o Cristo, representando sua ideia, diz que ele vem para trazer misericórdia para as pessoas. Vinde a mim todos os que vos achais cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Então, quando você tem uma proposta de Deus com essa leitura de mundo, isso é fantástico. Isso muda completamente a minha vida. A fé tem um poder maravilhoso, e eu estou dizendo isso não é por mim não, eu estou dizendo isso porque hoje tem muitos estudos que estão sendo feitos, que comentam sobre a questão de Deus nas nossas vidas, que comentam sobre o poder que a fé tem para curar pessoas. Eu não estou falando isso da boca para fora não, tem estudos hoje. Você compara a pessoa com fé, que tem depressão, pessoa sem fé, quem é que tem mais êxito de cura? Pessoa que sofreu um câncer, com fé, sem fé, quem tem mais êxito? Pessoas enlutadas, com fé, sem fé, quem tem mais êxito? Doentes de qualquer espécie têm muito mais possibilidade de cura. Por quê? Porque a fé produz na criatura um sentimento de otimismo maravilhoso, que altera a produção dos neurotransmissores que a gente precisa. Existe um neurotransmissor fundamental em nós chamado ocitocina, o hormônio do amor, que ele é produzido quando a gente ama, quando a gente se realiza no que está fazendo. E quando, por exemplo, a gente pratica a caridade, quando a gente faz a caridade, a gente desenvolve um sentimento de prazer que promove em nós uma descarga de ocitocina. Isso é saborosíssimo demais. Eu estou falando da caridade verdadeira. Não é aquela que abre o tampo do carro, bora, pega a bola e vai saindo, pega a bola e vai saindo. Isso aí não vai produzir ocitocina. Mas é aquela no qual você olha no olho do outro, você se sente envolvido pela pessoa, há uma descarga de ocitocina e isso organiza emocionalmente a gente. E os cientistas mais materialistas que a gente possa imaginar, falam que as descargas de ocitocina, elas produzem um bem-estar tão grande na criatura, que libera o homem do sentimento de depressão, do sentimento de abandono e conecta a criatura a um sentimento que eles não sabem explicar.
mas é a sensação de que eu pertenço a um grande todo, que é a criação. Muito doido isso, mas a ciência hoje já começa a falar sobre os valores verdadeiramente benéficos que a fé possui nas nossas condições físicas, emocionais. Então, quando eu tenho uma visão de Deus dessa forma, minha vida é completamente diferente. Então, Jesus consegue dar a gente uma força descomunal, Cláudia, porque eu olho para os desafios da vida e eu tenho força para resistir. Quando eu tenho a possibilidade de entender que a vida continua, quando eu consigo entender que eu não tenho só a existência física, mas que eu vou viver além da matéria, que vida maravilhosa eu tenho a partir do momento em que isso pode ser oferecido para nós. E quando eu tenho a possibilidade de enxergar o amor como regra de conduta, de quantos problemas eu me livro quando eu faço isso? Porque quando eu decido assim, não, eu vou me vingar, eu vou dar ele fez, pois agora eu vou dar o troco para ele. Gente, eu arrumo uma confusão espiritual tão grande para a minha vida, eu crio tanto problema para a próxima encarnação, eu me enrolo todo, porque quando a gente decide, eu não vou amar, vou precisar de você, Paulo, quando eu digo eu não vou amar alguém, quando eu digo que eu não vou amar alguém, eu tenho são 6 consequências que a gente tem quando a gente decide não amar as pessoas. Primeira consequência, que é a mais fraquinha de todas, são as consequências físicas. Adoece, ganha uma gastrite, altera a taxa de glicose, ganha um tumor, ganha um câncer, problema de dor de cabeça, enxaqueca. Eu tenho tanto ódio, eu só não odeio mais porque eu tenho enxaqueca. Então, o adoecimento físico é só uma das consequências do não perdão. Segundo, é que a gente fica psicologicamente abatido. A gente vive uma vida amarga. Porque teu pai, lembra do que teu pai fez? Porque teu pai. E o cara já até casou, está até com um neto, mas ela continua dizendo, porque o teu pai, sabe o que ele fez? A gente não vive e se torna uma pessoa amarga, e assim, eu não estou desejando mal a ninguém, mas quem é amargo tem uma tendência de ficar sozinho, tá? Ninguém aguenta ver com quem reclama demais, ninguém aguenta. Então esse é um segundo adoecimento que a gente tem. O terceiro adoecimento é um adoecimento das nossas emoções. Eu fico tão adoecido pensando no passado que eu não vejo hoje passar. Eu estou tão preso no ontem que eu fico só lembrando do que já aconteceu. Então eu perco 3, 4 horas do meu dia de hoje só para lembrar do que aconteceu naquele dia que nunca termina. Então eu tenho um dia que tem milhares de horas, porque eu fico toda hora, aí ele falou isso, aí eu falei aquilo, aí eu peguei e disse isso para ele, aí pegou e me disse, eu também fui e disse aquilo para ele. Tem milhares de horas, e o dia de hoje fica curto. O dia de hoje só tem 3, 4 horas, porque a gente dorme um bocado, fica lembrando do cidadão o resto do dia, então o dia fica curto. Aí quando o neto visita, esse menino está crescendo, esse menino, que não presta atenção, não vê, está no casamento da filha ali olhando, está lembrando do miserável quando ele fez aquilo comigo, não está presente em nada, a pessoa está ausente da vida, e isso faz também com que a gente sofra. Quarta consequência, pega umas companhias espirituais muito doidas, porque uma série de entidades perturbadoras se aproximam de nós. Se você não perdoa, há uma tendência danada que você ganhe um processo obsessivo legal. E aí você não sabe mais se a raiva é sua ou se a raiva é deles, porque eles aumentam a sua raiva e você fica com você já tinha, e só faz aumentar, porque espírito nenhum planta ideia na cabeça de ninguém, ele só rega.
já está plantada, a gente só vai regar, põe adubo, fertilizante, bota NPK e tal, mas ele não planta, quem planta somos nós. E aqui, quando você tem esse espírito perturbador, a sua vida vira um inferno, porque às vezes você quer mudar, mas essas entidades que se colaram em você não deixam. Nem sempre elas são suas inimigas, às vezes elas são tão tristes quanto você. Aí você está triste, elas ficam tristes como você fica, e aí fica todo mundo angustiado, triste, deprime, não consegue melhorar. Quinta consequência, essa aqui está tudo na mesma existência, né? Isso aqui é de uma existência só, isso aqui já vai ser para frente, isso aqui é uma outra existência. Então, uma quinta consequência, não perdoou, vai reencontrar, é lindo. Encontro marcado. É um encontro marcado. Às vezes a pessoa diz assim: eu odeio você com todas as forças da minha vida. Eu estou dizendo isso com a minha boca, mas para a lei de causa e efeito eu estou dizendo: eu quero encontrar você na próxima existência pertinho de mim. Então tem que tomar cuidado, gente, porque Deus não fala português, Ele fala a linguagem da energia. Ele vínculo, né? Vamos vincular. Está vinculado, vamos vincular. Assim como o amor vincula, o ódio também vincula os espíritos. Então aqui eu tenho uma consequência. Qual é? Você renascer com um desafeto dentro da sua casa. Pense, você tem uma família, todo mundo maravilhoso, filho, ótimo e tal, mas tem um cara aqui dentro que é o seu problema. Pode ser um irmão, pode ser um filho, pode ser o pai, a mãe, uma sogra, um cunhado, né? Não sabe, mas você pode ter um personagem que entra na sua história e que complica. E às vezes a gente diz assim: não, mas o que ele fez não merece perdão. Mas por que você não vai dar perdão? Porque não faz sentido. Ele me machucou e aí eu ainda vou besta perdoar. Gente, se você perdoa, você se libera dele. Então, se você quer se liberar, solta o cara, deixa ele viver, porque o mal está dentro das pessoas. O mal está em mim. Como dizem os mineiros, o mal está em mim, não está na relação com o outro, o mal está em mim. Se você perdoa a pessoa, ela vai com a imperfeição dela para longe, não precisa ficar perto de você. Quer que eu prove? Vou provar. Jesus foi crucificado, torturado, preso, traído. Nossa, sofreu horrores na sua última semana. Ele reencarnou irmão de Pilatos, primo de Judas, vizinho de Caifás, irmão de Herodes. Não reencarnou. Então esse pessoal ficou todo livre de culpa. Judas ficou tranquilo, Pilatos tranquilo, Herodes. Onde estava o mal? Dentro deles. E o que foi que Jesus fez para que ele não tivesse que reencontrar com eles? Perdoou. Então, quando a gente perdoa, a gente se retira do cenário, mas a criaturinha continua tendo a sua necessidade de se transformar. Não pensemos nós que a gente, quando perdoa, lava o outro. Não lava, a gente se lava. Eu perdoo para que eu me liberte, para que eu viva mais a minha vida, eu não fique preso carregando essa cruz. Então eu me liberto do outro. E quando a gente se liberta, a gente pode até querer que a pessoa fique perto, não, mas aí já é por gosto, já não é mais porque a lei determina, é porque eu quero. Eu perdoo tão intensamente que eu digo: coitadinho, se eu largar dele, o bichinho, deixa eu cuidar. Aí volta. E aqui, para quem tem marido, olha só, a gente não precisa reencarnar como marido, tá? Ele pode vir como filho, como neto. Já pensou, minha filha? Vem como neto, que aí é pequenininho, entorce a orelhinha dele. Mima. Não precisa vir. Meu Deus, meu marido vai ter que voltar com ele. Não precisa, talvez volte. Mas talvez não volte. Não precisa ser uma reencarnação na mesma posição. Então, a quinta consequência do não perdão é você renascer com uma pessoa na sua casa que é um problema para a sua vida. E vou dizer, é muito amargo você ter um inimigo dentro de casa. Mas tem uma sexta.
que pode ser pior do que ter um inimigo dentro de casa? Não vamos dizer que é 2, porque é muito lógico. Não é 2. O que é pior do que você renascer e ter um inimigo dentro da sua casa? Você viver com seu pai, com sua mãe, está tudo bem, mas tem uma pessoa que é um problema. Existe uma sexta consequência. Lá vai. É você ir para a família dele. Por que é sempre o coitadinho que tem que vir para morar na sua família? Por que não pode ser você sozinho e morar na casa do seu desafeto? Aí você não conhece a mãe, que a mãe é dele, não conhece o pai, que o pai é dele, os irmãos são dele. O único que você conhece é seu desafeto. Olha que beleza, que família maravilhosa. Bete La Chapelle. Então vamos... Beleza? Isso é só para ter argumento para que a gente perdoe. Eu espero ter convencido, tá? Então, quando o perdão se apresenta como essa característica, é uma coisa maravilhosa. O Paulo estava aqui lembrando do livro Cavaleiro de Namier, que tem um personagem chamado Berthe de Somerville, que ela tinha sido uma pessoa que aprontou muito, teve muitos inimigos, aí na encarnação seguinte ela nasce numa família que não é dela. Ela nasce filha de uma serva, criada pelos senhores, mas distante. Aí ela faz besteira de novo, aí ela reencarna como Andréa de Guzmán. Aí ela vai numa família totalmente estranha. O pai não a conhecia, a mãe não conhecia, só um irmão que era afeto dela. O resto da família era toda estranha a ela. Fruto do quê? Desse mecanismo da gente ser ingrato, da gente ter toda essa movimentação infeliz nas nossas relações. Então, o amor aqui, e dentro do amor aqui a gente enxerga o perdão, esse instrumento é um instrumento incrível para que a gente consiga fazer a mudança das nossas... O quanto Jesus é maravilhoso nesse sentido. Mas eu tenho uma coisa ruim para contar para vocês. É que a mensagem de Jesus foi maravilhosa, foi incrível, e libertou uma série de espíritos. Nós mudamos as nossas histórias de vida de maneira fantástica quando a gente teve o contato com a mensagem de Jesus. E muitas entidades que eram maravilhosas foram embora da Terra, só ficou nós, a rapa do tacho. Todos os espíritos que tinham um pouco mais de iluminação, que tinham um pouco mais de compreensão, foram embora. Entenderam e aí ganharam um alvará de libertação, ganharam o carimbo no passaporte. E só ficou nós, que não sabíamos lidar com aquela mensagem. Então nós começamos a corromper a mensagem de Jesus. A mensagem era de amor, e a gente disse, não, essa mensagem é muito boa, mas eu não consigo ver esse negócio não, é muito complicado viver. Então, nós vamos adorar o mensageiro. A gente saiu de viver a mensagem e passamos a adorar o mensageiro. Então, botamos o mensageiro numa condição de deificação e nos curvamos diante dele. Mas o que ele prega? O que ele prega eu não sei, mas tem que adorar ele. Mas eu não estou exagerando, é verdade. E se você não adorar o meu Senhor, eu mato você, não é legal? E eu vou matar você porque ele pregava o amor, e você não quer seguir o amor, então vou matar você. É uma coisa muito doida, mas foi o que a gente fez. Nós criamos, nós criamos por conta disso um pensamento assim muito complicado, porque a gente começou a partir daí a criar guerras, violências, tortura, prisões, uma série de absurdo. Queimamos pessoas na fogueira, a gente ia assistir, botava a pessoa no meio da praça. Pensa na cena, a pessoa chega vivinha da Silva, aí você amarra a pessoa num poste, põe lenha, fica todo mundo assistindo, aí você toca fogo e a gente fica assistindo a pessoa morrer queimada. Gente, é o fim da picada, é porque é muito ser sádico, é muita perturbação. E se fosse só uma pessoa, a gente dizia, não, é perturbado. Não, era muita gente. E se fosse só uma geração, dizia, não, foi uma geração. Não, foram mais de 1000 anos. Então foi muito tempo, muita gente perturbada.
Foi um período horrível. E a gente torturou os médiuns, torturou cientista, torturou filósofo. Todo mundo que pensava diferente foi para a fogueira e morreu. O que aconteceu com isso? Os cientistas começaram a desenvolver um ódio tão grande da religião, tão grande, que ela começou a ser conceituada como uma grande desgraça da humanidade. E como consequência disso, quando chegou no século XIX, a humanidade do Ocidente decidiu destruir o pensamento de Jesus, acabar com o pensamento dele. Então, o que eles fizeram? Como se fosse um sopro do novo pensamento, ventos novos apareciam na humanidade, as ideias revolucionárias que surgiram, era um vento tão forte que derrubou todas as verdades que Jesus havia colocado. Esse vento veio e disse, que Deus que existe, que nada, isso aqui não existe não, você pode esquecer, e derrubou a ideia da existência de Deus, derrubou. Pode observar que do século XIX para cá, existe um trabalho orquestrado para desconstruir a ideia da existência de Deus. Isso é muito nítido. Também vieram e apresentaram uma segunda proposta. A ideia da imortalidade também é uma grande mentira. Não existe imortalidade. O homem tem apenas uma vida material e se derrubou a imortalidade também. O homem é só matéria, veio a morte, acabou, morreu. Esquece isso, não existe. Então as pessoas começaram, o vento derrubou a ideia da existência de Deus e derrubou a ideia da existência da imortalidade. Só tem vida material, esquece o resto. E veio e derrubou o amor. Que amor, que nada, rapaz. Negócio de amor. Tem que curtir a vida, negócio de amor. Tem que curtir. Agora a vida é para curtir. Curtir, botar no Facebook, mostrar que você está feliz, a família está toda esbagaçada, mas está todo mundo rindo, né? Então, criou-se uma cultura de que isso era tudo errado e que o homem sem Deus, sem a imortalidade, sem o amor, seria um homem mais feliz. Deu errado. Deu errado porque o homem sem Deus é um homem que tem pavor de tudo. Por que a nossa sociedade é tão adoecida hoje, Cláudia? Por que a gente tem tanta doença? Por que nós somos tão perturbados? Por que tem tanta depressão, tanto suicídio? Por que, meu Deus? Porque nós queremos implantar uma sociedade sem Deus. Isso é um grave problema. Querer erigir uma sociedade sem a existência de um Criador, quando desde a pré-história a gente sabe que tem uma divindade. Isso foi semeado durante toda a história. Aí eles quiseram tirar a imortalidade. Não, esse negócio não existe não, isso aqui é tudo besteira. Pode tirar. Quando negaram que o homem não tinha nada, só era matéria, por que não se matar? Então tem suicídio assistido. Aí tem uma multidão de pessoas vivendo uma vida dissoluta, vivendo na droga, vivendo na promiscuidade. Por que isso? Porque a vida é só essa. Tem que curtir, está acabando, tem que curtir. E se não tem amor, vale na verdade tudo que não for o amor. É besteira amar. Então a gente tem que se lançar para a vida dissoluta dos nossos sentimentos. O resultado, uma sociedade profundamente perturbada. Nós somos o resultado desse experimento sociológico. Então, quando você pergunta, Cláudia, qual é a contribuição de Jesus para que a gente consiga enfrentar os desafios, é a possibilidade de nós termos esse conhecimento para usar para a vida. E hoje a nossa sociedade está perdida, porque esse pensamento está todo derrubado. A Europa hoje está fechando as igrejas. Os europeus não têm mais filho, as igrejas estão vazias, elas estão sendo vendidas, estão virando shopping, bar, mesquita, cinema. Muito complicado isso, mas você chega na Europa, tem algumas igrejas antigas que estão todas agora para outra finalidade. Não tem fiéis. Existe uma sombra de descrença na Europa inteira.
Agora, recentemente, na Suíça, foi aprovado o suicídio assistido. A pessoa marca o dia para se suicidar, e aí você vai no hospital, marca a agenda, a família vem, todo mundo se despede, abraça e tal. Aí a pessoa aperta um botão, o medicamento desce, mata a pessoa. Aí o pessoal do movimento espírita da Suíça disse, não, nós vamos nos organizar para mudar isso aqui. Aí entraram, se juntaram com a Igreja Católica, com não sei quem, conseguiram que o Congresso Suíço abrisse para que fosse votado. Lá é na forma de plebiscito. Aí os suíços foram votar para ver se era ou não para deixar o suicídio assistido. Deu 60% pró. Vai fazer o que se o próprio povo votando disse que é isso mesmo? Então está lá na Suíça agora o suicídio assistido estabelecido. E existem países discutindo a possibilidade de suicídio assistido para depressivos, tá? Você está depressivo? Você não tem ideia do que fazer para... Venha para nosso hospital. Oferecemos um plano. Isso é uma loucura, gente. Isso é uma sociedade maluca. Olha o quanto de gente hoje com ideação suicida, de vazio existencial, de pessoas que não sabem por que vivem. Todo esse processo é fruto do quê? Da desconstrução dos valores que o Cristo ofereceu para todos nós. Derrubando essas balizas, não tem como a humanidade sobreviver. Nós estamos verdadeiramente, profundamente ameaçados sem essa possibilidade. Mas aí eu pergunto a vocês, como que a gente pode fazer para combater a isso? Vamos colocar esses valores de pé, só que se a gente botar de pé, eles caem de novo, porque o vento da renovação derruba isso tudo. Não tem como, se você quiser, não, nós vamos botar Deus, não, porque está aqui escrito que... Não funciona. A descrença é tão grande que se debocha de Deus, se debocha da imortalidade, se debocha do amor. É complicado na sociedade super intelectualizada que a gente vive, defender a ideia da existência de Deus. Ninguém quer saber desse negócio, não quero saber disso, não, quero distância disso. Então, esses valores, eles estão, mesmo que apareça alguém que coloca de pé, ele cai. Não, mas olha, observa o que está escrito aqui na Bíblia e tal. Esquece isso, começa pelo livro. Não, esse livro não tem nada a ver, tá? Derruba tudo. Então tem que ter uma estratégia para a gente conseguir fazer com que esse material se levante. Então eu preciso dar algum tipo de substância para que essa mensagem consiga se manter de pé. Só que com o conhecimento que a gente tem daquilo que seja o conhecimento religioso, não vai dar. Eu preciso sustentar para que o vento não derrube, colocando dentro de cada um desses um conhecimento que permita que mesmo que o vento bata, eles não derrubam. Como é que eu posso garantir a existência de Deus? Usando a Bíblia não vai dar certo, não vai dar. Eu tenho que ter uma coisa mais lógica para trabalhar. E existe um conhecimento que pode resgatar e trazer vida para esse conceito, que é a compreensão da lei de causa e efeito. Se eu entender o que seja a lei de causa e efeito, eu automaticamente começo a reinterpretar o que seja o existir. Então eu preciso da lei de causa e efeito para entender Deus. Porque Deus não existe, vamos ver a lei de causa e efeito. Não, porque se Deus existisse, não tinha esse monte de gente aí com problema. Vamos analisar? Levanta o véu. Discute lei de causa e efeito e mostra um Deus racional. Discute lei de causa e efeito e mostra que Deus não é milagroso porque quebra a sua lei, mas a lei dele é mais larga do que a gente entende. Redefine o que seja o Criador através da lei de causa e efeito e você consegue colocar essa baliza de pé. Como que eu posso provar a imortalidade da alma numa sociedade tão descrente? Só tem um instrumento para provar que a vida sobrevive à morte. Chama-se mediunidade. Se eu usar a mediunidade, eu provo que tem vida após a morte. Por quê? Porque a mediunidade,
Ela é um instrumento maravilhoso que vai dizer, não, o Espírito existe. Quer que eu prove? Vou provar. E através da mediunidade eu ponho a imortalidade de pé. Ela vai ficar de pé por isso. E se eu quiser resgatar a ideia do amor, eu preciso colocar dentro do amor algo que consiga colocar o amor de pé. E isso chama-se reencarnação. É o que vai dar sentido para o amor. Não tem por que amar. Eu falo da evolução, da reencarnação. Eu falo do nosso destino na felicidade. Primeira palavra divina do alfabeto, o amor. A segunda, a reencarnação. Então a gente vai ver que para tornar esse princípio de Deus vivo, eu preciso necessariamente calçá-lo com o princípio da lei de causa e efeito. Para que eu torne vivo novamente a ideia da imortalidade, eu preciso da mediunidade para calçar isso. E para que eu consiga provar que o amor é uma regra de conduta verdadeira, eu preciso falar da reencarnação. Preciso falar de todos esses conceitos que dizem respeito à progressão infinita das criaturas. Onde eu encontro esses 3 princípios para poder fazer com que o cristianismo volte a viver? Lei de causa e efeito, mediunidade e reencarnação. Onde eu posso encontrar isso? Isso é uma pergunta. Na doutrina espírita. Então, se o cristianismo estava morto e eu consigo ressuscitá-lo usando esses elementos para restaurar os seus princípios, eu posso dizer que ele é o cristianismo redivivo. Porque o cristianismo estava morto e está sendo ressuscitado nos seus princípios a partir dos conhecimentos que o Espiritismo tem. Na medida em que nós tivermos a possibilidade de nos aproximarmos desses saberes, nós conseguiremos decifrar os enigmas das nossas vidas. Não para que o Espiritismo seja um brinquedo das nossas vidas, não para que o conhecimento da lei de causa e efeito, para o conhecimento da mediunidade e da própria reencarnação seja um brinquedo filosófico, mas para que ele seja uma nova forma de interpretar a vida, para que através desses princípios eu resgate o pensamento original de Jesus e decifre os enigmas que a vida me trouxe. Consiga interpretar o meu lar, saber a razão pela qual eu tenho um conjunto de familiares que são como são. Quando eu conseguir fazer efetivamente uma apropriação da minha capacidade de entender a vida de maneira diferente. O Espiritismo não existe para que a gente decifre ou decore as leis universais. É para que a gente viva no silêncio dos nossos lares, sem que ninguém perceba o excelentíssimo trabalho de amor ao próximo. Não existe lugar mais extraordinário do que o nosso lar para que a gente viva os princípios espíritas. Não existe tesouro mais inestimável do que a família que Deus nos concedeu. Uma instituição sagrada que a gente precisa aprender a decifrar. Por que temos esses filhos? Por que temos esse marido, essa esposa, esses pais? Se meus parentes são difíceis, e daí? São os parentes reais que eu tenho. É a família real que eu possuo. E nós temos que perder essa ideia de que a gente tem que ter uma família de propaganda de margarina, que tudo é lindo e maravilhoso. Não é verdade. A gente tem famílias reais. Nós temos filhos problemáticos, nós temos filhos com graves dificuldades morais, nós temos conflitos da mais diferente ordem dentro de casa. Mas é essa mensagem de Jesus, ressuscitada pelos princípios espíritas, que vai nos dar essa força inquebrantável para que as dificuldades naturais da existência aconteçam, mas não roubem de nós a certeza de que somos muito amados por Deus, de que somos almas imortais, a caminho da felicidade, que tudo que a gente passa é transitório, que nós temos, na verdade, uma existência indestrutível, que não há nada que os homens façam que possam tirar de nós o maior dos nossos tesouros, que é viver para todo sempre. Nós temos um encontro marcado com a felicidade,
Um encontro que precisa ser feito a partir do momento em que nós amamos. Então a gente não deve retardar mais as oportunidades de amar, as oportunidades de verdadeiramente exercermos nos nossos lares o amor. Se os outros não nos correspondem, esse é problema deles. Mas se eu não amo, é problema meu. Porque o nosso papel não é que a gente pacifique os nossos lares, é que nós nos pacifiquemos dentro dos nossos lares. Se meus filhos não me seguem, nem por isso eu os devo abandonar. Que eu faça tudo o que eu puder, sem esperar que eles me sigam, mas que eu não desista de ninguém. Que eu não deixe ninguém para trás. Porque os amores que nos foram concedidos são exatamente para que a gente dê término a todas essas coisas de maneira correta. Se nossos filhos, nossos netos não nos acompanham nos nossos ideais, respeitemos as decisões deles e sigamos sem abandoná-los nas nossas próximas tentativas de viver o amor, ainda que eles não correspondam. Eu não preciso receber o amor para poder amar. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais compreender do que ser compreendido, amar do que ser. Não é isso que diz? Então por que a gente se retarda? Esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, ressuscitando o cristianismo combalido pelo materialismo que toma conta do Ocidente, é a grande mensagem que a gente tem para viver. Uma mensagem que não precisa ser estrondosa nas ruas, mas precisa ser intensa e cheia de amor dentro de casa. Que a gente se doe, entregue tudo de amor que a gente tiver, porque vale a pena aproveitar o momento que a gente está e fazer todo o bem que seja possível com o conhecimento que a gente tem. Que Deus abençoe a todos nós e nos guarde.